Saudações, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos nessa videoaula. Dessa vez a gente vai discutir um pouquinho a questão da Segunda Guerra Mundial. Só que a videoaula de hoje, ela não é dedicada a discutir a guerra propriamente, mas sim as suas origens. Portanto, o nosso tema é os antecedentes da guerra. O que estava acontecendo no final da década de 30, depois que a gente já estudou a ascensão fascista na Itália, já estudou a ascensão nazista na Alemanha, a gente já entendeu as ideologias, os conceitos, as ideias, as propostas e as práticas. Agora nós vamos ver como é que esse cenário todo agilizou o surgimento da Segunda Guerra Mundial e colocou o mundo, apenas 20 anos depois da conclusão do Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, já colocava o mundo novamente em guerra a partir de setembro de 1939. Vamos junto nessa? Demorou. Então se liga. Logo que os nazistas assumem o poder, nós já sabemos disso, a Alemanha começa um sistemático e contínuo processo de desrespeito ao Tratado de Versalhes. Você sabe que o Tratado de Versalhes pode ser dividido basicamente em três tipos de cláusulas, em três tipos de medidas, né, que os aliados, ou melhor, os países da Tríplice Entente, vencedores da Primeira Guerra Mundial, impuseram à Alemanha. A gente tem as cláusulas financeiras, que eram as indenizações, etc., que a Alemanha teria que pagar. As cláusulas territoriais, que são os territórios que a Alemanha perdeu, as colônias que a Alemanha perdeu, a reestruturação da divisão entre os países europeus, causando gigantescas perdas à Alemanha, especialmente a formação do chamado corredor polonês, aquele pedacinho de terra ali no meio da Prússia alemã, que além de dar à Polônia uma saída para o mar, Polônia, aliás, país criado a partir do final da Primeira Guerra Mundial, pela intervenção das potências da Tríplice Entente vencedoras, mas além de dar para a Polônia uma saída para o Mar do Norte, também dividiu a Alemanha em duas regiões. Eu vou mostrar isso no mapa mais tarde para vocês verem. Mas enfim, cláusulas territoriais, do Tratado de Versalhes, e também as cláusulas militares, que proibiam que a Alemanha tivesse qualquer tipo de desenvolvimento militar, indústria bélica. O exército alemão ficou limitado a 100 mil homens, a marinha alemã a 10 mil homens, se eu não me engano. Enfim, a Alemanha não podia ter indústria bélica, não podia ter aeronáutica de guerra e todos esses fatores. Enfim, desde que tio Adolfo assumiu o poder, claramente ele desrespeita os ditames do Tratado de Versalhes e ele vai impondo o quê? Uma política de militarização, de armamentismo e de uma ideologia expansionista sobre a Alemanha, né? A gente já falou disso, que uma das características do nazismo alemão era a chamada teoria do espaço vital, que dizia que a Alemanha, por abrigar a raça pura ariana superior, tinha o direito natural a conquistar terras, a conquistar recursos, a conquistar, enfim, os países à sua volta para unificar uma única grande Alemanha e conquistar o seu direito ao expansionismo. Enfim, o Hitler em, sei lá, pouquíssimo tempo, desde que chega ao poder em 1933, ele vai armando a Alemanha e rapidamente vai fazer com que o exército alemão tenha mais de 500 mil homens, vai fazer com que a marinha alemã se torne a terceira maior marinha de guerra do mundo, a primeira maior frota de submarinos, vai fazer do nada, vai criar uma aeronáutica, uma força aérea de guerra, a Luftwaffe, absolutamente grandiosa e moderníssima. Então a indústria aérea alemã, né, as fábricas de aviões e de armamentos, a indústria bélica junto com a indústria aérea, junto com a indústria de automóveis, junto com, enfim, a indústria de suprimentos militares, tem uma expansão gigantesca, que é o que gera emprego, que é o que tira a Alemanha da crise, junto com outros elementos que a gente já discutiu. Enfim, o fato é que a Alemanha desrespeitou o Tratado de Versalhes. A pergunta é, o que os países que impuseram à Alemanha as restrições do Tratado de Versalhes, o que eles fizeram? Absoluta, total e completamente nada, a não ser pequenas advertências diplomáticas. Ou seja, todo mundo sabia todo mundo mesmo, o mundo sabia que a Alemanha estava se armando e se militarizando e não fez nada para impedir. E como é que todo mundo sabia? Como é que o mundo inteiro sabia? Sabia porque não tem como esconder esse tipo de coisa, né? Não tem como esconder um exército de 500 mil homens, a terceira maior marinha de guerra do mundo, a maior força aérea de guerra do mundo. Porque os países não são fechados, né, gente? Vamos pensar.
né? Tem gente de tudo quanto é país vivendo em tudo quanto é lugar. Tem meios de comunicação que tem correspondentes, ou seja, tem representantes que mandam informações. O próprio governo britânico, ou francês, ou qualquer governo de qualquer país do mundo, tem representantes dentro dos países estrangeiros. Isso que a gente chama de diplomacia internacional. Tem embaixada, tem consulado, portanto tem representantes do país, de todos os países que não estejam em conflito. Um tem representante no país do outro, não tem essa. Tem embaixador, tem cônsul, tem diplomatas de vários tipos e as informações circulam. Então não tinha como, todo mundo estava sabendo. E as potências liberais não fizeram nada. Quem são as potências liberais? Os Estados Unidos é uma potência capitalista liberal, mas principalmente a Inglaterra e a França, que tinham imposto o Tratado de Versalhes sobre a Alemanha. E é liberal aqui não é no sentido de liberalismo econômico, tá? É liberal no sentido político de liberalismo, que é o conceito de Estado democrático. Então, veja bem, o que eles adotaram, o que esses países democráticos adotaram foi um negócio chamado política de apaziguamento. Que quer dizer o quê? Quer dizer não se meter no que a Alemanha estava fazendo. E não se meteram por dois motivos. Motivo 1, medo. Os governos e os países que tinham saído da Primeira Guerra tinham ainda, sabiam que seus povos tinham ainda um enorme trauma do que foi a Primeira Guerra e não queriam provocar o militarismo alemão, porque acreditavam que a Alemanha era um país, né, sob o nazismo, extremamente racista, extremamente anticomunista e que ia direcionar seu arsenal militar para as tretas internas com judeus, com comunistas, com testemunhas de Jeová, com homossexuais, com ciganos. Ia direcionar sua força militar para o inimigo externo, que era a União Soviética, né, o comunismo, o grande mal da humanidade, segundo a propaganda capitalista, tanto no nazismo quanto nos países democráticos, né? Então a União Soviética era vista como a vilã da história por ser um país socialista naquele momento da história. E aí o que isso gera então? Por dois motivos, tanto pelo medo de uma nova guerra, tanto pelo medo de provocar uma reação militar da Alemanha, quanto porque acreditavam profundamente que a Alemanha nazista era útil para frear o avanço do comunismo, porque a Alemanha é uma grande potência industrial, era naquela época também, que fica no coração da Europa, bem no meio, entre aspas, da Europa. Então, já imaginou se o nazismo não conseguisse se manter no poder, não conseguisse tirar a Alemanha da guerra, não conseguisse recuperar a economia alemã e os comunistas fizessem uma revolução na Alemanha, derrubando o nazismo e derrubando o capitalismo ao mesmo tempo? O que aconteceria? Ia ter uma Alemanha socialista no meio do coração da Europa e uma União Soviética socialista no leste da Europa. Todos os países que ficassem entre Alemanha e União Soviética inevitavelmente iam sofrer influência e iam acabar se tornando socialistas. Então, quer dizer, a Alemanha, se o nazismo fracassasse e a Alemanha se tornasse socialista por um processo revolucionário, talvez não fosse possível parar o avanço do socialismo no resto do continente europeu. E isso assustava tanto os países europeus, capitalistas liberais, como Inglaterra e França, como os Estados Unidos, que não estavam se metendo nas tretas europeias, porque os Estados Unidos não assinou o Tratado de Versalhes, adotou um negócio chamado política de isolacionismo, de não se meter nas tretas militares, diplomáticas, políticas e econômicas europeias, para poder investir em todo mundo, para poder fazer negócio com todo mundo, para poder inclusive financiar a reconstrução econômica de todo mundo depois da Primeira Guerra e aí depois da crise de 29 também, quando os Estados Unidos começam a recuperar. Mas enfim, o lance é, ninguém fez nada para impedir o avanço do militarismo nazista, seja pela política de apaziguamento das potências liberais europeias, seja pelo isolacionismo dos Estados Unidos, que queria ficar bem com todo mundo, poder investir em todo lugar e não se meteu, e também porque tinha sua própria crise interna para resolver. A Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra, aliás, o único dos 14 pontos de paz lá do presidente Wilson dos Estados Unidos que foi respeitado, lembram? Criação da Liga das Nações. Só que ela era muito frágil, ela não tinha força. Por que não tinha força? Porque algumas das maiores potências não participavam. A Alemanha não participava da Liga das Nações porque
porque a Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra, assim como a Áustria, a Hungria e a Turquia. A União Soviética não participava da Liga das Nações por ser socialista. Os Estados Unidos não participavam da Liga das Nações porque não aceitou assinar o Tratado de Versalhes e adotou o isolacionismo. Então era o que, basicamente, a Liga das Nações? Entende? Era Itália, que era fascista e vai se aliar com a Alemanha. Era Inglaterra e França, que não estão fazendo nada por causa da sua política de apaziguamento, de não arrumar treta com o nazismo e de achar que o nazismo era útil para impedir a expansão do comunismo dentro da Alemanha e no resto da Europa. Então, beleza. A Alemanha teve campo livre para agir. E além de se militarizar, o que a Alemanha vai começar a fazer? Vai começar a fazer aliança militar com outras potências expansionistas, como a Itália e o Japão. Então, em 1936, a Alemanha assina um acordo de amizade e cooperação chamado Eixo Roma-Berlim com a Itália. Né? Eixo Roma, capital da Itália, Berlim. Eixo é uma ligação, né? Então, é uma ligação de amizade entre os dois países fascistas da Europa naquele momento. A Itália, o berço do fascismo, e a Alemanha, com a sua versão nazista de fascismo. Então, Eixo Roma-Berlim. No mesmo ano, esses dois países do eixo Roma-Berlim mais o Japão assinaram um outro tratado, um outro acordo, chamado Pacto Anticomintern. E ainda tem gente que vem dizer para nós que comunismo é de esquerda, que fascismo e nazismo são de esquerda, né? Pelo amor de Satanás. Mas enfim, Pacto Anticomintern quer dizer o quê? Pacto Anticomunismo Internacional, que era um compromisso entre Itália fascista, Alemanha nazista e o Japão imperialista, né, o Império Japonês, de ser uma força militar unida contra a expansão do comunismo, das revoluções socialistas ao redor do mundo, especialmente nas proximidades de seus países. Estavam pensando na União Soviética, basicamente. Né? Em 1940, já durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão oficializa a sua entrada para o eixo, que aí vira eixo Roma-Berlim-Tóquio. Mas desde 1936 o Japão já tinha um acordo de proximidade de cooperação, inclusive militar, com a Itália e com a Alemanha, que era o Pacto Anticomintern. Beleza, gente? Então vai vendo que está acontecendo o que nesse primeiro slide? Está acontecendo uma articulação dos países fascistas, está acontecendo uma aproximação política e militar dos países fascistas e do Japão, que não era fascista, mas tinha semelhanças por conta do seu nacionalismo, por conta do seu imperialismo, do seu desejo de expansionismo, por conta também da questão do racismo e da ideologia da superioridade racial, que era muito forte no Japão, por conta do Japão ser também um governo forte, autoritário, centralizado, que era um império bastante ditatorial, por assim dizer, né? Um sistema de poder bastante autoritário e fechado. Então tinha semelhanças. O Japão não era fascista ou nazista, mas tinha muitas semelhanças, muitas proximidades ideológicas e muita proximidade nos interesses econômicos, políticos, militares e territoriais. Tá bom? Então, nesse cenário, os fascistas, os nazistas e os imperialistas japoneses estão se aproximando e estão se preparando para um conflito que certamente vai vir. É que o mundo esperava que esse conflito ia ser contra quem? Contra o comunismo internacional, encarnado na União Soviética. Ninguém, não vou dizer que ninguém esperava, mas no início ninguém viu o risco que deixar a Alemanha se militarizar e ao mesmo tempo formar alianças militares, o risco que isso poderia se tornar. Eu costumo usar uma metáfora de dizer o seguinte: as potências liberais achavam que podiam usar o imperialismo e o militarismo alemão como uma espécie de pitbull na coleira. Sabe aqueles pitbulls que são treinados para atacar, mas que têm uma coleira de controle, que o dono, né, pode soltar e depois chamar ele de volta com os comandos? Era assim que eu gosto de dizer que as potências liberais estavam começando a ver a Alemanha, como se eles conseguissem manipular e direcionar o Hitler e a Alemanha nazista. Um pitbull na coleira. Só que quando o pitbull ficar forte demais, ele vai explodir a coleira e vai morder todo mundo. É esse que é o rolê. Aí o que acontece, gente? Não para por aí, né? Claro que não para por aí. Isso aqui que eu descrevi no primeiro slide marca como que a Alemanha foi. Eu estou focando na Alemanha porque todo mundo sabe, né, de conhecimento bastante popular,
que quem liderou o eixo na guerra foi a Alemanha, sem dúvida nenhuma. Não tinha nem como comparar a força militar da Alemanha com a força militar da Itália, por exemplo. O Japão tinha uma importante força militar, mas também não era nem perto do que foi o poderio armamentista alemão. Mas enfim, vamos lá. A Alemanha está se preparando. O próximo passo dessa preparação, então, primeiro desrespeitou o Tratado de Versalhes, se colocou como um país, né? Até na Olimpíada de 1936, no mesmo ano estava formando o eixo Roma-Berlim, o Pacto Anticomintern. Colocou como um país grandioso, fabuloso, maravilhoso, que ia purificar e salvar o mundo de toda a impureza, de todos os seus inimigos, de toda, né, a ameaça comunista e a ameaça anti-civilização ocidental. Esse era o discurso dos caras. E a galera foi simpatizando com isso, né? Então surgiram movimentos nazifascistas em vários países. Alguns governos conservadores, como o da Inglaterra, por exemplo, chegou a ver o nazismo com bons olhos. Né? Há relatos que o Winston Churchill, que mais tarde foi o grande líder, né, da Inglaterra no combate ao nazismo, e antes da guerra começar ele já tinha percebido o nazismo como uma ameaça vamos dizer assim, a estabilidade mundial. Eu ia dizer a paz mundial, mas seria um exagero, porque a preocupação das potências capitalistas não é exatamente com a paz mundial, é com o equilíbrio e a estabilidade das suas posições. Né? Mas, enfim, há relatos de que o Churchill no começo falou assim, olha, o nazismo é perigoso, mas ele está salvando a Alemanha do comunismo. Percebe? Então tinha muito esse olhar, E aí vai acontecer o quê? O próximo passo, então, depois de formar essas alianças, vai ser começar a tomar medidas expansionistas, que também não vão ser freadas por ninguém, pelo menos não até um certo momento. Né? As potências capitalistas ditas democráticas, politicamente liberais, não vão fazer nada para impedir. Então o lance aqui é o seguinte, a Alemanha ia começar a fazer seu expansionismo. Em 1936, com as alianças com a Itália e com o Japão, a Alemanha estava pronta para fazer seu expansionismo. Só que não tinha certeza se estava realmente pronta para fazer a guerra. Por que não? Porque a tática de guerra que o alto comando militar alemão estava preparando é chamada de Blitzkrieg, que em alemão, Blitzkrieg, significa guerra relâmpago. Blitz, um relâmpago. Krieg, um avanço militar. Então a Blitzkrieg é uma guerra relâmpago, é uma guerra de movimento rápido, né? Em que toda a força militar se concentra em ataques maciços, massivos e muito rápidos para pegar os inimigos de surpresa e conseguir uma expansão militar muito rápida. E assim anexando territórios e impedir a reação. Então uma guerra longa não era interessante para a Alemanha, o interessante era um ataque rápido, uma invasão rápida e uma conquista rápida, porque assim economiza recursos para continuar o seu processo de expansionismo, porque no fim das contas, qual era o projeto da Alemanha? O projeto da Alemanha era o espaço vital? Era o espaço vital, mas era muito mais que isso. O projeto da Alemanha era se tornar o Reich de 1000 anos, como dizia Hitler, o Império de 1000 anos, quer dizer o quê? Aquele império que ia dominar o mundo inteiro, ou pelo menos a Europa inteira, e ia criar um novo equilíbrio, ia reconstruir a própria noção de beleza, a própria noção de humanidade, a própria noção de política, a própria noção de pureza. E queria impor esse projeto para a Europa inteira. Então, veja bem, isso ainda estava embaixo dos panos em 1936, mas era isso que a Alemanha queria fazer com a sua militarização. E aí tinha que fazer Blitzkrieg. Será que a Blitzkrieg ia funcionar? Será que a Alemanha tinha a tecnologia, os recursos, os armamentos e o tamanho do seu exército, da sua Wehrmacht, que é o nome do exército, da máquina de guerra nazista, da sua Luftwaffe, que é a força aérea, e da sua marinha, que eu não lembro qual é o nome em alemão? Enfim, tinha que testar. E como é que você vai testar fazer uma guerra? Não tem jeito, você tem que fazer guerra. Mas a Alemanha não queria fazer guerra diretamente contra quem ela realmente queria enfrentar. A Alemanha queria testar e vai ter a chance para isso em 1936. O que acontece em 1936? Explode lá na Espanha uma guerra interna da Espanha que chama Guerra Civil Espanhola. O que é a Guerra Civil Espanhola? É o seguinte, a Espanha era governada por um governo republicano democrático de caráter socialista.
nessa época. A Espanha era uma república, hoje, né, já voltou a ser uma monarquia e tal. Lembrando que monarquia é o estilo de governo da Espanha durante a maior parte da sua história, desde 1492, quando a Espanha se unificou como país. Mas nessa fase a Espanha tinha se tornado uma república por causa de transformações que tinham acontecido antes, no século XIX. Então, tinha tido eleição, os republicanos socialistas tinham ganho essa eleição numa forte aliança de vários grupos de esquerda, desde os republicanos radicais até comunistas e anarquistas apoiando esse governo republicano espanhol. E a sociedade espanhola era uma sociedade meio que rachada no meio, porque tinha, vamos dizer, né, grosso modo assim, metade da sociedade espanhola era progressista, portanto, a favor da democracia, da república e das transformações que estavam acontecendo. Mas a outra metade da sociedade espanhola, grosso modo, era muito conservadora. Ou seja, nacionalista, ultracatólica, ou seja, fanática religiosa, tinha um apego muito grande às tradições, muita gente inclusive era a favor da volta da monarquia na Espanha, como mais tarde vai voltar mesmo, nos anos 70. Mas era um cenário então em que a Espanha era um país rachado, né? Uma parte significativa da população progressista republicana simpática ao governo socialista e uma parte da população conservadora, ultranacionalista, ultracatólica, absolutamente e até fascista, né? Tinha um movimento fascista espanhol chamado de Falange Espanhola, que era completamente anti-republicana, antidemocrática e antissocialista. E aí nesse cenário o que vai acontecer? Vai estourar uma guerra. Quando é que estoura essa guerra? Em 1936, quando um general espanhol chamado Francisco Franco, ele não era membro da Falange Espanhola, mas suas ideias eram muito próximas do tradicionalismo, do nacionalismo e do autoritarismo fascista da Falange Espanhola. Em todo modo, Francisco Franco comanda uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo republicano. Fracassa, mas não desiste. Então essa parte do exército que o apoiava, que era uma parte grande do exército, junto com essa parte conservadora da sociedade, inicia uma guerra civil contra a outra parte progressista e o governo da República. Então a Espanha, de 1936 a 39, vive uma guerra civil muito mega ultra master blaster sangrenta. Para você ter uma ideia do quanto foi sangrenta, esse slide aqui eu apresento, ou tento apresentar pelo menos, como é que está a situação da Guerra Civil Espanhola no seu início. Aqui ó, é outubro de 1936 e perto do seu final, em março de 1939. Tá vendo? Outubro de 36 e março de 39. Então veja, no primeiro mapa, o que está em vermelho é o que eram os domínios que o governo da República, o governo democrático socialista, conseguiu manter, né? Fundamentalmente o País Basco, a Catalunha e o sul da Espanha e um pedacinho do centro da Espanha, que é a região de Madrid, da capital, que era a sede do governo. Perdeu todo o resto que está em cinza, é a área dominada pelos, entre aspas, nacionalistas, que eram os fascistas espanhóis e os franquistas, os apoiadores do golpe conservador do general. Ele se autoproclamava como o general generalíssimo Francisco Franco. Aí olha aqui, em 39, os fascistas e franquistas já tinham tomado todo o norte da Espanha, praticamente toda a Catalunha, toda a Catalunha, né? As ilhas aqui no Mediterrâneo, as Ilhas Baleares, que é a ilha de Maiorca e Menorca, também as Ilhas Canárias, que são ilhas africanas da Espanha, tinha tomado todo o rolê aqui, e só faltava, essa região aqui do centro-sul da Espanha, de Madrid até Almeria, mais ou menos aqui, beleza? E vai tomar logo depois disso, né? Em 1939, o Franco vai completar a vitória, o esmagamento das forças republicanas e vai vencer a Guerra Civil. Só que o Franco consegue fazer isso como? Com forte apoio da Itália e da Alemanha. Forte apoio do fascismo e do nazismo. Inclusive apoio financeiro, financiamento, né, grana, apoio, não vou dizer industrial, mas apoio de armas, equipamentos, suprimentos, e também apoio militar direto, né? Forças militares alemãs e italianos foram mandadas para apoiar os nacionalistas do Franco. Inclusive tem o caso famoso do bombardeio de uma cidade no País Basco em 1937 chamada Guernica,
que virou um quadro famoso daquele pintor Pablo Picasso, pintor modernista, que talvez vocês já tenham estudado nas suas aulas de arte. De qualquer forma, a gente vai discutir esse quadro daqui a pouquinho, fique calmo, mas só dizer o seguinte: enquanto nazistas e fascistas estavam dando apoio direto, de várias formas, principalmente militar, para a vitória dos fascistas e franquistas na Espanha, o que os países liberais democráticos fizeram na sua política de apaziguamento? Nada. Não impediram a intervenção militar da Alemanha, nem reclamaram da intervenção militar oficialmente, assim, nem combateram a intervenção militar alemã e italiana na Espanha. Não mandaram forças para apoiar o governo republicano espanhol. Então, que países democráticos são esses, né? Nem forças da Liga das Nações, que oficialmente existia para isso, para evitar novos conflitos europeus, nada. A União Soviética mandou algumas tropas, só que a atuação das tropas soviéticas foi meio contraditória, né? Na época a União Soviética vivia o stalinismo, então, ao mesmo tempo que os soviéticos combatiam os fascistas e os franquistas, há relatos também dos soviéticos fazendo ataques a tropas de socialistas democráticos, trotskistas, né? Os carinhas lá que gostavam das ideias do Trotsky, e anarquistas, porque tinham muitas, principalmente na Catalunha, tinha muita gente anarquista, muita gente que defendia o fim do Estado e tal, mas que estava apoiando o governo republicano por ver a ameaça do fascismo, por ver o risco do fascismo tomar o poder na Espanha, e o que isso significava em termos de violência, em termos, enfim, de destruição do diferente, né? Então há relatos de que o exército soviético teve uma participação meio contraditória aí, né? Apoiava o governo espanhol contra o Franco e os fascistas, mas ao mesmo tempo combatia forças muito democráticas, porque a gente sabe como é que era o stalinismo, né? Mas enfim, esse relato não é meu, é do escritor, famoso escritor inglês chamado George Orwell, que lutou na Guerra Civil Espanhola como voluntário, porque a única força internacional, tirando a União Soviética, que foi apoiar o governo democrático da Espanha, foram as chamadas Brigadas Internacionais, que eram batalhões formados por pessoas que vinham do mundo inteiro. Do Brasil, por exemplo, foram 70 pessoas que foram voluntárias e foram lutar a favor da democracia e contra o fascismo na Espanha. Por ver na Espanha o primeiro palco dos fascistas colocando as asinhas de fora, né? Iniciando sua expansão militarista que ia levar à Segunda Guerra Mundial. Então já tinha gente que percebeu isso. Teve gente dos Estados Unidos que foi para a Espanha. Eu gosto sempre de citar o famoso escritor, gênio da literatura, chamado... ele escreveu aquele livro Por Quem Dobram os Sinos, sobre a experiência dele na Guerra Civil Espanhola. Como é que é o nome dele? Nossa, só porque eu ia falar, eu esqueci. Era o Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Que eu falei o George Orwell antes, e aí eu me confundi, desculpa. O Ernest Hemingway também foi lutar lá, enfim, teve gente pra caramba que formou essas brigadas internacionais, mas mesmo assim, com apoio nazista, com apoio fascista, o resultado é que os republicanos espanhóis acabam sendo derrotados e a Espanha se torna um país fascistizado, sob o controle do general apoiado pela falange espanhola, que é o fascismo espanhol, o general Francisco Franco. Tá bom? Vamos fazer uma análise rápida na Guernica, né? Em 1937, fiz besteira aqui, pausei sem querer, desculpa. Em 1937 ia rolar uma exposição de arte muito grande na França. Exposição internacional de arte na França. E cada país ia mandar, né? Tinha direito de organizar sua galeria de artistas. E o governo republicano espanhol, mesmo no meio da Guerra Civil, ia ter uma galeria espanhola também nessa exposição em Paris. E aí o governo espanhol encomendou para o Pablo Picasso, que era o mais famoso artista espanhol, artista moderno, essa obra chamada, uma obra de denúncia contra a violência fascista na Guerra Civil Espanhola. O Picasso topou fazer e fez essa obra aí, que nós estamos vendo, chama Guernica, fazendo referência ao bombardeio nazista e fascista sobre a cidade de Guernica, na Espanha, que era uma das cidades em que os apoiadores do governo republicano defendiam a democracia contra o fascismo. E Picasso fez isso aí. Esse é o tamanho da obra, é um mural, né, uma obra muralista. Impressionante, que se tornou uma das mais famosas obras de arte do século XX. Ela é impressionante por vários motivos. Eu fiz questão de colocar essa fotografia da obra, que tem as pessoas na frente ali, fazendo uns, né, olhando e tal,
que é para a gente ter uma noção do tamanho e da imponência dessa obra. O Picasso pintou isso aí em 3 meses, que para os padrões de uma obra de arte normal é muito pouco tempo. Para os padrões de um mural dessa magnitude, é impressionante. Ele fez isso aí, ele terminou os últimos retoques, já fazia 3 semanas que a exposição estava rolando, mas já estava em exposição e beleza, Guernica. Essa obra pretende retratar toda a violência e toda a devastação que o nazismo produz. Vocês sabem que isso é uma obra de arte moderna, e a arte moderna, ela não pretende, ela não tem nenhum tipo de pretensão de retratar a realidade tal como o olho vê. A arte moderna, ela tenta retratar a realidade como o artista quer debater com o seu público. Então ela quer virar de ponta cabeça a nossa noção de arte, virar de ponta cabeça a nossa noção de realidade, e é uma arte que quer fazer sobre nós uma provocação. De dizer que toda arte, mesmo aquela que tenta imitar a realidade, ela é só uma representação, ela não é a realidade em si. Porque a hora que o artista vai pintar um quadro, por mais que ele imite a realidade, ele está olhando para a realidade com os olhos dele. Então ele escolhe o que ele vai pintar, ele escolhe o que ele vai pôr em primeiro plano, né? Na frente, no meio, para ser visto como tema do quadro. O pintor escolhe quais aspectos da realidade ele vai revelar e quais ele vai disfarçar, esconder, né? E a arte tradicional, ela então, ela é muito mais enganosa, ela é muito mais distorcida, por quê? Porque ela tenta criar uma falsa impressão de ser uma cópia fiel da realidade quando ela é apenas uma representação. Ela representa, ou seja, ela mostra uma visão sobre a realidade, que é a visão do artista. Aqui o Picasso está dando a visão dele sobre o Bombardeio de Guernica, que eu pessoalmente acho, além de muito belo, exatamente por ser distorcido ou retorcido, eu acho muito poderosa essa imagem. Vou destacar alguns elementos. Deixa eu trocar minha caneta aqui. Vou destacar alguns elementos. Tem coisas aqui claramente falando da violência física mesmo do bombardeio nazista e fascista sobre a cidade de Guernica. Ó, aqui tem um cara, pelo que eu consigo ver, dentro de uma casa, né, saindo pela janela, gritando desesperado pelo bombardeio, a casa está em chamas. Aqui nós temos uma mãe desesperada com seu filho morto, ou filha, né, com sua criança morta nos braços. Aqui nós temos uma pessoa completamente desmembrada, né? O braço cortado, o outro braço, a cabeça cortada. Aqui nós temos uma mulher caminhando, tentando caminhar, mas completamente distorcida, né? O joelho dela provavelmente quebrou a perna, tal, completamente vítima da violência. Tem alguns elementos que apontam a esperança. Então aqui de dentro da casa tem um cara saindo com a luz e tem uma luz brilhando aqui em cima. Eu penso que essas luzes representam a função do artista, né? Que é pintar a tragédia para revelar essa tragédia para o mundo, né? E ao mesmo tempo notar que mesmo no meio de tanta dor e sofrimento ainda tem uma luz representando a esperança. Então o artista joga a luz sobre a realidade, revelando os monstros e as destruições, enquanto que as pessoas que resistem ao fascismo, mesmo morrendo, elas estão criando uma luz, que é quem vê o sacrifício dessa gente de Guernica, que lutou até o último fôlego contra o nazismo e o fascismo, até as bombas caírem sobre suas cabeças, essa galera está inspirando as outras pessoas a lutarem também, com a sua coragem. Tem 2 elementos polêmicos, o Picasso nunca explicou esses elementos, mas a gente tem mais ou menos umas interpretações sobre isso. Perceba que aqui no meio da cena nós temos um cavalo, ó, a bunda do cavalo está aqui, o rabo do cavalo, ele está meio torcidão assim, ó, como se ele estivesse virando a cabeça para o outro lado, né? O corpo está virado para um lado e a cabeça está tentando virar
e não está seguindo para o mesmo lado, né? O cavalo devia estar esticado nesta direção, mas o corpo está retorcendo e voltando, né? Como se ele fizesse assim, né? Cabeça virando para o lado oposto. E esse cavalo tem um espinho na garganta. E eu leio isso aqui como o cavalo representando o povo espanhol, representando a liberdade do povo espanhol. Né? A ideia do Picasso, vocês sabem que tem uma ligação muito forte da cultura espanhola com essa questão do cavalo, né, do boi e tal, das touradas. Então veja que é um cavalo sem sela, então ele não está dominado, e é um cavalo que está com um espinho na garganta, que não consegue gritar, não consegue se livrar disso, está desesperado, que isso aqui é a violência do fascismo. Né? A repressão do nazismo é um espinho enfiado na garganta, é algo que sufoca, que mata, que tira a voz. E esse cavalo está sendo morto pela violência desta figura que é o boi. O boi está entrando na cena, a luz está iluminando a cabeça dele. Se reparar, né, a luz está iluminando só a cabeça e o comecinho do corpo aqui. O resto do corpo do boi, ó, segue aqui comigo. Ó, o boi está com a cabeça de lado, assim, é como se ele tivesse virado para um lado e a cabeça virada para frente. Porque aqui está o corpo, ó. Aqui está o corpo do boi. Isso aqui é um pedaço do rabo do boi. Tá vendo? Aqui é a perna do boi, ó. Tá se ligando na figura do boi, ó? Figura do boi de lado, assim, ó. Tá vendo? Aqui está o corpo do boi, ele está virado de corpo de lado e cabeça de frente para nós. O boi representa essa violência irracional, essa força bruta, que é o nazismo, o fascismo, o bombardeio, a intolerância, o autoritarismo, o anticomunismo, o antiliberalismo, enfim, a antidemocracia, a anticivilização. E aí o boi, então, representa o nazismo, o fascismo, destruindo tudo que nós estamos vendo aqui. Só que eu tenho uma leitura que eu gosto de destacar para os meus queridos alunos, que é o seguinte: tudo isso o Picasso está pintando para chamar nossa atenção, ok. Mas o Picasso, apesar de ser um artista moderno, ele manjava muito de arte, inclusive da arte tradicional. E ele sabe que o nosso olhar ele é educado para achar que o assunto do quadro é o que está no meio e na frente, no primeiro plano. E o que é que está em primeiro plano nessa obra? Você consegue enxergar? O que está em primeiro plano, no meio e na frente, é este aspecto aqui, ó, que é um braço decepado, com uma espada quebrada na mão e uma florzinha, eu acabei cobrindo a florzinha de tão burro que eu sou, uma florzinha nascendo no meio dos dedos aqui do cara, no meio do sangue que fertilizou o solo. Eu acho que essa é a mensagem que ele está passando para nós, ó. A luta do povo espanhol foi destruída, o braço decepado. Foi quebrada a espada, né? Os espanhóis estão sendo mortos, a sua liberdade está sendo roubada. Mas que desse sangue derramado do povo espanhol e sua luta, da resistência antifascista, vai nascer a flor da esperança, a flor da luta, a flor da consciência no mundo inteiro para combater o nazismo e o fascismo. O fato é que não nasceu assim do jeito que o Picasso queria. Tanto não nasceu que acontece o quê? Depois da Guerra Civil Espanhola, que ninguém reage, né? Os países capitalistas democráticos não reagem, os Estados Unidos não reagem, ninguém faz nada para impedir essa violência, só a União Soviética, aí o que a gente observa? A gente observa que aí a Alemanha tinha certeza que podia fazer o que quisesse. E vai começar a fazer várias medidas de expansionismo. Né? Na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, a Alemanha não conquistou nada, ainda não. Mas a partir de agora vai começar a conquistar. Então, em 1938, os alemães invadem a Áustria e fazem o Anschluss, que significa anexação em alemão. O que é anexar? É invadir, tomar e conquistar. A anexação da Áustria. Claro, isso era quase natural, né? O Hitler falava que anexar a Áustria era formar apenas a grande Alemanha, porque ele, Hitler, era nascido na Áustria, ele era austríaco, e para ele, a Alemanha e a Áustria tinham que ser um único Reich, um único império, o Império Alemão, e só era separado porque os inimigos da raça superior ariana tinham medo da grande Alemanha, então separaram a grande Alemanha, mas que agora ele ia juntar isso. E sabe qual foi a reação dos países capitalistas democráticos? Nenhuma. Aí o que acontece? O Hitler vai botando as asas cada vez mais de fora. E o Mussolini também, né? Enquanto o Mussolini invadia a Albânia, o Hitler vai lá e invade os Sudetos.
Ele fala assim, olha, tem um país chamado Tchecoslováquia, que é aqui vizinho da Alemanha, depois eu vou mostrar no mapa, e esse país tem uma região no norte, no noroeste, chamada Sudetos. E essa região dos Sudetos tem população germânica. Então, eu considero que essa região dos Sudetos, por ter população germânica, tinha que fazer parte da Alemanha. Vou invadir os Sudetos. A Inglaterra e a França falam assim, opa, espera aí, Hitler, agora você não pode invadir não. Finalmente os caras começaram a reagir. Por quê? Porque enquanto o Hitler estava desrespeitando os aspectos militares do Tratado de Versalhes, ninguém fez nada, ele militarizou a Alemanha. Quando o Hitler começou a fazer anexação, a fazer expansionismo, e foi lá na Espanha, foi para derrubar um governo socialista, então também ninguém reclamou. Quando ele invadiu a Áustria, tá bom, consideraram que a Áustria tinha direito, até porque quando o Hitler fez o Anschluss, ele invadiu a Áustria e aí ele fez um plebiscito na Áustria, perguntando se o povo austríaco aceitava a anexação. 94% do povo austríaco votou sim. Quer dizer que 94% do povo austríaco era a favor da anexação com a Alemanha. Não, né? Mais ou menos. Primeiro porque você acha que aconteceu o que com os opositores do nazismo na Áustria? Foram tão perseguidos quanto foram na Alemanha. Segundo, tinha bastante apoiador do nazismo na Áustria? Tinha bastante. A maioria dos austríacos? Não, não era. A maioria dos austríacos tinha esperança, que era isso que eles estavam vendo com mais clareza, que o Hitler, dominando a Áustria, conseguisse fazer o que fez na Alemanha em termos de crescimento econômico. Porque a Áustria ainda estava passando pela crise pós-1929, a Grande Depressão. E os austríacos tinham esperança de ter emprego, tinham esperança de melhorar a sua condição de vida, tinham esperança de sair da crise. Do mesmo jeito que o Hitler parecia um salvador da pátria da Alemanha, eles achavam que podia ser um salvador da pátria. Nós sabemos que é um salvador da pátria fake, porque fez a economia crescer preparando para a guerra e tomando riquezas dos judeus e outros adversários políticos, mas enfim, o povo não sabia, não conseguia enxergar direito dessas coisas, né? Então tinha uma parte que sim, era a favor do nazismo, uma parte que não. E a outra parte é o seguinte, velho, a Alemanha já tinha invadido. É a mesma coisa que eu entrar na sua casa, meter o pé na porta, apontar uma arma para sua cabeça e falar, bom dia, posso entrar? Né? Então a Alemanha invadiu militarmente, e aí fez um plebiscito perguntando, oi, vamos anexar com a Alemanha? Né? Vocês aceitam a anexação da Áustria à Alemanha? Sim, né? Já foi, já está feito. Enfim. Mas os Sudetos não, né? Os Sudetos não são uma área germânica. Quer dizer, os Sudetos até são uma área germânica, desculpa, mas os Sudetos não são considerados uma região que é parte da Alemanha que foi tirada da Alemanha. Os Sudetos nunca fizeram parte da Alemanha. Fizeram parte do Império Austro-Húngaro, da Alemanha não. Então o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que com isso a Alemanha não está só combatendo o socialismo, o comunismo, a Alemanha não está só anexando a Áustria, que é o seu país culturalmente irmão. A Alemanha está começando a desrespeitar as cláusulas territoriais do Tratado de Versalhes. Ou seja, a Alemanha está começando a desequilibrar o poder, tirando o domínio da Europa das mãos da Inglaterra e da França e se impondo como a maior potência da Europa. Aí a Inglaterra e a França falaram, epa, pode parar, Alemanha, pode parar, não vai invadir os Sudetos assim não, não vai invadir a Tchecoslováquia assim não. Aí a Alemanha falou assim, beleza, mas vamos negociar então? Aí a Inglaterra falou assim, como assim? Aí o Hitler respondeu assim, nós podemos negociar um acordo que vocês permitem que eu invada aqui a nossa região das Sudetas, quem sabe até a Tchecoslováquia inteira, em troca disso eu prometo que nunca mais vou invadir mais lugar nenhum. A Inglaterra e a França falaram assim, beleza, vamos negociar. Essa negociação foi a Conferência de Munique. Munique é uma cidade na Alemanha, aliás, a cidade alemã onde o nazismo nasceu. E fizeram lá uma reunião dos governos da Alemanha, da Inglaterra e da França na cidade de Munique para decidir se a Alemanha podia ou não invadir os Sudetos e a Tchecoslováquia. A decisão foi mais ou menos o seguinte, a Inglaterra e a França deixavam a Alemanha invadir os Sudetos e a Tchecoslováquia inteira não iam falar nada. Não iam invadir, não iam fazer guerra, não iam criar caso. Em troca disso, a Alemanha se comprometia a não invadir mais lugar nenhum. A Alemanha aceitou. Mas, mano, o Hitler aceitou só porque ele ainda não achava que não estava ainda na hora de começar a guerra. Ele queria expandir sem guerra, sem ter que enfrentar uma guerra contra a Inglaterra e a França um pouco mais ainda. Porque o grande alvo da Alemanha era a Polônia. Para quem se lembra, vou até mostrar um mapa aqui.
Este mapa. Ó. Aqui está a Polônia. Esquece o resto aqui, por enquanto eu já vou voltar nisso. Aqui está a Polônia, tá vendo? Ó? Essa parte cor-de-rosa aqui. Polônia. Esse país cor-de-rosão aqui é a Polônia. Aqui está só metade da Polônia, a Polônia continua para cá. Aqui ó, é o chamado corredor polonês, que é essa região aqui em rosa, que tem uma saidinha para o Mar Báltico, ó, o Mar do Norte, o Mar Báltico aqui. Que era uma região da Prússia, isso aqui tudo sempre foi Alemanha. Tá vendo? Ó, ficou um pedaço de Alemanha separado do resto da Alemanha porque tinha um corredor polonês passando no meio. Claro que a Alemanha ia querer recuperar isso, gente. Isso é louco. Claro que a Alemanha não estava aceitando de boa ficar sem a Prússia. A Alemanha queria invadir a Polônia acima de tudo. Mas por que o Hitler aceitou e disse que não ia invadir a Polônia aqui na Conferência de Munique? Porque ele ainda não queria começar a guerra contra a Inglaterra e a França. Ele queria que a Inglaterra e a França continuassem acreditando que a treta dele era com a União Soviética. Mas não era, né? Era com todo mundo que não fosse nazista. Aí o que acontece? A questão polonesa vai ser o estopim da guerra. Porque o Hitler se comprometeu a não invadir a Polônia, mas ele quer invadir a Polônia e ele vai invadir a Polônia. Então o que ele vai fazer? Olha que louco, velho. A Polônia ficava vizinha, né? Você continuar aqui, ó, aqui é a União Soviética. A Polônia continua para cá, no mapa, e o país vizinho da Polônia é a União Soviética. Então se o Hitler simplesmente invade a Polônia, o que ele ia estar fazendo? Ele ia estar fazendo uma guerra contra a Inglaterra e a França, né? A França fica aqui. Por que ia estar fazendo uma guerra contra a Inglaterra e a França? Porque na Conferência de Munique, de 1938, o Hitler falou: eu não vou invadir a Polônia. Então, se ele simplesmente invadisse a Polônia, ia começar a guerra contra a Inglaterra e com a França, já não tinha mais como negociar, o Hitler já tinha aceitado a negociação de não invadir a Polônia. Então, invadir a Polônia era começar guerra contra a Inglaterra e a França. Isso já estava claro. Só que se ele simplesmente invade a Polônia também, ele ia começar uma guerra contra a União Soviética, porque a União Soviética é vizinha aqui da Polônia, e sabia que a Alemanha é anticomunista, e sabia que a Alemanha fazia parte do pacto anticomintern, junto com a Itália, que está aqui, né? E agora a Áustria anexada e tudo mais. Então a União Soviética sabia que a Alemanha tinha a invasão da União Soviética como um dos seus alvos. Então, simplesmente invadir a Polônia ia deixar os soviéticos em guerra também. Então, veja, a Alemanha ia ter que enfrentar duas guerras, né? Ao mesmo tempo. Que nem na Primeira Guerra Mundial, e o Hitler não queria fazer isso. Ele ia ter uma guerra na frente ocidental contra a Inglaterra e França, e outra guerra na frente oriental contra a União Soviética. O Hitler não queria fazer isso. Então o que ele fez? Ele negociou um tratado secreto. O seu ministro das Relações Exteriores, chamado Ribbentrop, negociou com Molotov, que era o ministro das Relações Exteriores do Stalin na União Soviética. Sim, Molotov, é coquetel Molotov, aquela bomba incendiária, mas não tem a ver com esse cara, Molotov é só o sobrenome dele. Provavelmente foi algum Molotov na história que inventou aquilo, enfim. Mas é isso aí. E aí, o que aconteceu? Foi uma negociação secreta, que de repente, em 1939, foi revelada. Pum! A Alemanha e a União Soviética, nazismo e comunismo estavam negociando um tratado. E esse tratado foi chamado de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, ou Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ou Tratado Germano-Soviético, ou Tratado Nazi-Soviético, ou Tratado Ribbentrop-Molotov. Qualquer um desses nomes que você vê nas provas, nos vestibulares, onde quer que seja, está falando a mesma coisa. O acordo entre Hitler e Stalin, para quê? Qual foi o acordo? O acordo era não agressão, ou seja, a Alemanha se comprometia que durante 10 anos não ia invadir a União Soviética, e o Stalin se comprometia que a União Soviética não ia invadir a Alemanha por 10 anos. Ao mesmo tempo, eles definiam que a Polônia ia ser a garantia de não invasão, né, porque a Polônia está entre os dois países, está entre a Alemanha e a União Soviética, então para a Polônia ser garantia, a Alemanha invadir a metade ocidental da Polônia, a União Soviética invadir a metade oriental da Polônia, para dizer, né, que ninguém vai fazer guerra contra ninguém, porque a Polônia é uma espécie de amortecedor de impacto. A União Soviética queria mesmo a Polônia, a Alemanha queria mesmo outra metade da Polônia para acabar com o corredor polonês, e beleza. E além disso, eles se comprometiam a fazer certos acordos militares, né? A União Soviética precisava de tecnologia,
para sua industrialização, a Alemanha precisava de recursos naturais, que a União Soviética tinha muito para sua industrialização também, então os dois fizeram esse acordo. Um acordo de cooperação comercial, de não agressão e de divisão da Polônia. Pacto Ribbentrop-Molotov, Pacto Nazi-Soviético de não agressão. Isso chocou o mundo, viu? Chocou os países capitalistas democráticos que falaram assim, caralho, mano, como assim? A União Soviética vai colaborar com o nazismo? Chocou os comunistas do mundo inteiro porque disseram, caralho, mano, como é que pode o Stalin fazer um acordo com Hitler? Chocou os países capitalistas que pensaram assim, nossa, o nazismo era a nossa esperança de acabar com o comunismo e agora o nazismo está fazendo acordo com o comunismo? Chocou todo mundo. Mas saiu o acordo. E aí, com esse acordo, o que acontece? As potências liberais reagem tardiamente, né, denunciando a Alemanha, papapá, mas já era a Alemanha, eles deixaram a Alemanha crescer, agora não tem como segurar. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Com a invasão alemã à Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial, porque aí, claro, né, a Inglaterra e a França vão reagir e a Alemanha, o eixo, né, vai entrar em guerra contra a Alemanha, desculpa, o eixo Alemanha e Itália vai entrar em guerra contra a Inglaterra e a França. Aí olha só aqui, ó, as datas das invasões, tá vendo que louco? Ó? Em março de 38 foi a anexação da Áustria. Em outubro de 38, invasão dos Sudetos. E Inglaterra e França deixaram. Março de 39, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia. Inglaterra e a França deram uma reclamadinha, mas também não rolou nada. Em setembro de 39, invadiu a Polônia e aí a guerra começou. Então, antes da guerra começar, ó, tudo isso que está marcado com essa fronteira vermelha aqui já tinha sido invadido pela Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial começar. Esse, então, é a Grande Alemanha, o espaço vital da Grande Alemanha. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. E se tiver dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente tem, né, opções de aulas ao vivo, plantões de dúvidas. A gente tem opção de redes sociais, de WhatsApp e tudo mais. Me procurem, tá bom? Beijão, abração, até a próxima.